Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Irla Artesanatos. Hoje a aula vai ser dessa calça masculina. Coloquei um zíper, um botão. Para quem não quiser esse botão, pode ser outros tipos de botão. O botão é a gosto, pode ser colchete, mas eu quis colocar o botão para ver como que ia ficar. Esse fio, então, é uma cor verde. Esse fio que eu utilizei foi da Círculo. E o fio que eu vou fazer essa calça para ele, eu vou fazer na cor marrom. Esse fio aqui é da Clé. Então, vamos materiais. Os materiais vai ser esse fio marrom, que é da Cleia, que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma agulha de crochê 1,25 e uma agulha de crochê 1,75. Vou precisar de uma agulha de costura normal, de uma agulha de tapeçaria, marcadores, um botão. O botão é a gosto, cada um, a tesoura, um araminho, aqueles araminhos de pacotinho de pão, uma cola de silicone e um zíper. O zíper, para quem achou os menorzinhos, pode ser aqueles menorzinho que vai ficar mais delicado. O que que eu fiz? Eu cortei ele aqui. Eu cortei para ficar daquele tamanho que eu queria. E utilizei essa daqui, que eu não achei um zíper menor. Eu peço para vocês não pularem o vídeo, que ao decorrer do vídeo eu vou dar dicas importantes para vocês. E também um detalhe que eu fiz por dentro da calça. Só que esse detalhe só vou mostrar para vocês lá pela metade, pelo final do vídeo. Porque eu quero que vocês participem comigo dessa aula e deixem nos comentários o que estão achando do vídeo. E também essa calça pode ser feita de vários tamanhos. Então, desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez no canal, vou deixar na descrição do vídeo os links de outras aulas. Para quem tiver interesse de assistir, é só apertar no link e começar a ver as aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a fazer essa linda calça para ele. Vou colocar mais perto, vou virar para vocês dar uma olhada como que ficou atrás também, ó. E vamos começar a fazer essa calça para ele. Então, vamos lá, pessoal. Essa calça, eu comecei do lado de cima. Comecei pela cintura dele. Mas quem quiser começar pela parte de baixo, também pode começar. Dá para fazer dos dois jeitos. E aqui, eu comecei com 39 correntinhas, mas eu achei que aqui ficou meio larguinho, então eu vou diminuir e vou fazer com 35 correntinhas. Eu vou fazer essa calça para ele na cor marrom, que é o fio Cleia, um fio fino. E vou começar a fazer com agulha de crochê
a 1,75. Então, eu vou deixar um pedaço de fio assim, que eu gosto de arrematar bem ela. E vou fazer meu anel mágico. Aqui no anel mágico, eu vou subir 35 correntinhas. Então, contando com o anel mágico, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou fazer as minhas 35 correntinhas. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, fiz as minhas 35 correntinhas. Agora, eu vou trocar de agulha. Eu vou trabalhar agora com a agulha 1,25. Então, aqui, eu vou pular essa primeira correntinha, onde que tá saindo o fio, e vou pegar na próxima, que seria essa aqui. Só que de eu pegar pela frente, eu vou virar e vou pegar por trás. Ó, peguei por trás, eu virei e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com um ponto baixo. Essa carreira inteira, eu vou trabalhar com pontos baixos. Ó, então, eu fiz um ponto baixo. Para facilitar o trabalho, eu vou fazer assim. Ó, porque atrás ela fica tipo um tijolinho com os pontos saltados para fora. Então, eu vou pegar esse ponto que sai bem no meio, ó. Vou fazer meu segundo ponto baixo. Então, fiz 2. Se eu fizer assim, ela solta, ó. Fizer assim, ó, o pontinho ali, ó, que sai bem aqui, ó, sai pra fora, é ele. É ele que eu tenho que pegar, um pontinho que fica meio que que fica, ó, atravessado. Ele fica como se fosse uma linha. Então, eu fiz 3 pontos baixos. 3, 4, 5. E, pessoal, cuidado para não pular nenhum pontinho, nenhuma correntinha, porque senão vai dar diferença na contagem de vocês. Aqui nessa carreira, eu vou ter que fazer 34 pontos baixos, contando com o anel mágico. Essa primeira não conta, então eu vou ficar com 34 pontos baixos. Eu vou fazer a minha, quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz as minhas 34 pontos baixos. Agora, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer, ó, aqui o anel mágico, eu puxei. Na segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou pegar, não na correntinha que eu fiz agora, no outro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E, pessoal, não pega só por uma laçadinha, não, ó. Assim, pega e coloca ela certinho pra ela sair as duas laçadinhas juntas. Quem tiver com dificuldade, vira aqui, é pra saber onde que tá a correntinha aqui em cima, pega ali por dentro. Então, aqui eu vou manter os meus 34 pontos baixos. Eu vou terminar essa segunda carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira com 34 pontos baixos. Agora, vamos para a terceira carreira. Eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou pegar aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4,
5. Nessa carreira, eu vou manter os meus 34 pontos baixos. Então, essa carreira é a terceira. Eu vou fazer a terceira desse jeito e vou fazer a quarta. Quando terminar de fazer a minha quarta, eu volto com vocês para fazer a quinta carreira, que vai ter alteração. Então, para terminar, e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei minha quarta carreira, fiz meus 34 pontos baixos. Agora, vamos para a quinta carreira. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho, pegar na primeira correntinha e fazer um ponto baixo, 2, 3. Agora, nessa carreira, eu vou aumentar. Eu fiz 3 pontos baixos, no próximo eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, aqui eu aumentei um ponto. Agora, eu vou continuar dando sequência. 1, 2, 3, e vou fazendo até eu ter 26 pontos baixos aqui no meio. Então, eu fiz 3, vou continuar no 26. Quando eu chegar aqui, estiver no finalzinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz meus 26 pontos baixos, o que me sobrou foi os 4 últimos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aumentei mais um. E sobrou meus 3 últimos pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, vamos para a sexta carreira. A sexta carreira vai ser também de pontos baixos. Vamos continuar mantendo os 36 pontos baixos. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, e vou pegar no primeiro e vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3. E vou continuar as minhas sequências com 36 pontos baixos. Então, vamos continuar. Eu vou fazer a minha. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu terminei, ó, de fazer a minha... Eu terminei de fazer meus 36 pontos baixos. Então, agora, vamos medir aqui, ó. Essa parte é a parte de baixo. Vamos colocar aqui, ó. Ó, aqui é um... Aqui, ó, eu quero fazer esse aqui, ó, que fique embaixo. Vem aqui, ó. Ó, ela coube, ela vai ficar mais justinha que aquela ali. O corpinho desse é o mesmo corpinho dessa daqui, ó. Desse aqui. É o mesmo. É o mesmo bonequinho. A sétima carreira vai ter aumento. Então, vamos lá. Eu fiz uma correntinha. Vou virar o trabalho. Aqui. E vou fazer uma, 2, 3 pontos baixos. Vou fazer um aumento aqui na próxima. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou continuar a sequência. Fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no meio, eu vou ter que ter 28 pontos baixos. Então, eu fiz 5 e vou terminar os meus 28 pontos baixos. Quando eu chegar aqui, para aumentar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus 28 pontos baixos.
Agora me sobrou os 4 últimos. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aumentei mais um ponto. E me sobrou os três últimos pontos. Então, lá. 1, 2 e 3 pontos baixos. Fiz meus 3 pontos baixos, vou dar uma correntinha e vou virar o trabalho. Nessa próxima carreira, eu vou ter que ficar com 38 pontos baixos. Então, ela não vai ter aumento, não vai ter diminuição, e eu vou manter meus 38. Então, fiz uma correntinha, vou pegar aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vou manter os meus 38 pontos baixos. Então, eu vou fazer a 8ª carreira. Quando terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira. Fiz os meus 38 pontos baixos. Agora, vamos para a 9ª carreira. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E vou fazer bem lá no primeiro, lá. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, eu vou aumentar. Vou colocar um ponto baixo no próximo ponto, e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Então, no começo, eu fiz 4 pontos baixos e aumentei um. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, fiz mais 3 pontos baixos. Agora, eu vou aumentar mais um. E no mesmo lugar, mais um. Então, foi feito 4 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. E aqui no meio, vou dar sequência. 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar sequência. Aqui no meio, eu vou ter que ficar no total de 24 pontos baixos. Então, vou terminar minhas 24 pontos baixos. Quando estiver no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha 8ª carreira. Então, pessoal, vamos começar a fazer a 9ª carreira. Eu vou dar uma correntinha, vou virar o trabalho. E a 9ª carreira também vai ser trabalhada com pontos baixos. E vai ter aumento na 9ª carreira. Então, vamos lá. Eu vou fazer um ponto baixo. 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, fiz um ponto baixo e no mesmo lugar eu fiz mais um. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um ponto, mais 2 pontos juntos, no mesmo lugar. Fiz mais um aumento. E vou dar sequência nos meus pontos. 1, 2, 3. E vou continuar fazendo meus pontos baixos. Aqui no meio, eu tenho que ter 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer meus 20 pontos baixos. Quando chegar aqui para aumentar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus 20 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu vou aumentar. Então, eu vou fazer um ponto e mais um ponto juntos. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz um aumento. Agora, eu vou fazer
pontos baixos. 1, 2 e 3. E no próximo ponto, eu vou aumentar novamente. 1 e 2 pontos juntos no mesmo lugar. E me sobraram 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos para a 10ª carreira. Então, nessa carreira, eu fiquei com 42 pontos baixos. E a 10ª carreira vai ser, fiz uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer o meu primeiro, 1, 2, 3. Então, essa 10ª carreira, ela vai manter, eu vou manter os meus 42 pontos baixos. Então, ela não vai ter aumento, não vai ter diminuição. Então, eu vou fazer a minha 10ª carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha 10ª carreira. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Na 11ª carreira, eu vou ter aumento também. Fiz uma correntinha, virei meu trabalho, vamos lá. Fiz um ponto baixo, 2 pontos, 3 pontos baixos. Aqui eu vou fazer um aumento, no próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, aumentei um. E vou dar sequência. 1, 2, 3. Aqui no meio, eu tenho que ficar com 34 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus 34, quando chegar aqui para aumentar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus 34 pontos baixos, agora no próximo eu vou aumentar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, aumentei. E me sobraram meus três últimos pontos. Então, 1, 2, 3. Então, aqui nessa carreira, que é a 11ª, eu fiquei com 44 pontos baixos. Agora, vamos para a 12ª carreira. Então, vamos lá. Uma corrente, virei o trabalho e vou dar sequência. 1, 2, 3. Nessa carreira, eu não vou ter aumento e vou manter os meus 44 pontos baixos. Então, eu vou fazer ela. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha 12ª carreira. Então, nessa carreira, eu fiquei com meus 44 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 13ª carreira. Eu vou uma correntinha, virei o trabalho e nessa 13ª carreira, eu vou ter aumentos também. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar. Eu fiquei com 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aqui no meio, eu vou ter que ficar com 36 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, pessoal, vai ser assim. Essa daqui vai ser a 13ª carreira. A próxima carreira, que é a 14ª, eu vou começar a fechar essa parte. Então, eu vou terminar essa carreira. Quando chegar aqui para aumentar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz meus 36 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo,
2 pontos baixos no mesmo lugar. E me sobraram meus 3 últimos pontos. 1, 2 e 3. Então, agora, vamos começar a fechar essa parte. E vou fechar aqui. No primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Vou dar uma correntinha. E aqui, nessa carreira, é 14ª carreira. Eu vou trabalhar toda a volta com pontos baixos. 46 pontos baixos que vai ter nessa carreira. Então, vamos lá. Eu fiz um. E no mesmo lugar aonde eu aprendi, eu vou colocar um ponto baixo aqui. Ó, ficou assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, a parte de dentro é o meu avesso. Essa parte é a parte direita. Então, eu vou trabalhar só com pontos baixos, sem aumentos, sem diminuições. Eu vou fazer 46 pontos baixos. Eu vou dar a volta na minha. Quando chegar no último ponto, eu volto com vocês para mostrar. Então, pessoal, fiz meus 46 pontos baixos. Agora, nessa carreira, eu vou ter um aumento de volta. Então, fiz meu último ponto. Vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo que foi feito desse lado, ó, não na correntinha. O primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha. Então, vamos lá. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. No próximo, eu vou ter um aumento. 1 e 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vou dar sequência. 1, 2, 3. Aqui no meio, eu tenho que ficar com 38 pontos baixos. Então, eu vou fazer até aqui, meus 38 pontos. Quando for para aumentar, eu volto com vocês para mostrar. Então, pessoal, fiz os meus 38 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer 1 e 2 pontos baixos no mesmo lugar. E me sobrou meus 3 últimos pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer meu ponto baixíssimo para fechar. E aqui, agora a gente vai mudar o ponto. Fazer uma correntinha. Vou dar uma laçada na agulha e no mesmo lugar eu vou fazer meio ponto alto. Ó, o meio ponto alto, faz uma laçada, coloco no mesmo lugar, fiquei com 3 laçadas e puxei tudo junto. Eu formei meu primeiro meio ponto alto. Vou no próximo, 2, 3. Nessa carreira, eu vou ter que ficar com 48 meio pontos altos. A carreira inteirinha com meio pontos altos. Então, eu fiz 3, dei a laçada, puxei, fiquei com 3, dou a laçada e puxo de uma vez só. Mais uma vez, coloquei lá e puxei tudo junto. Então, eu fiz 5. Então, eu vou terminar essa carreira. Quando eu chegar no último ponto, eu volto com vocês.
Então, pessoal, eu fiz os meus 48 meio pontos altos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Fechei, vou subir uma correntinha. Eu vou fazer um meio ponto alto no mesmo lugar. Então, fiz um, no próximo, 2, 3, 4, 5. E nessa carreira, eu vou manter os meus 48 meio pontos altos. Essa carreira vai ser a última. E vamos fazer desse jeito. Né? Vamos fechar de volta, vamos dividir o ponto para começar a fazer a perna. A perna da calça. Então, essa parte já tá terminando e vamos começar a fazer a perna. Então, eu vou terminar. Quando terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei de fazer essa carreira. Fiz meus 48 meio pontos altos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Então, fechei, já vou dar uma correntinha aqui. Então, agora vai ser assim. Eu vou dividir, se eu tenho 48 pontos, vai dar 24 pontos altos para cada perna. Então, eu vou contar, eu vou dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Um ponto antes desse marcador. Eu vou ter que fechar. Eu vou ir e vou dar a volta para ir fechar aqui, no primeiro pontinho. Então, eu vou fazer 24 pontos, meio pontos altos aqui. Opa. 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer os meus 24 meio pontos altos. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus 24 meio pontos altos. Pessoal, agora eu vou fechar. Só que eu vou virar assim, ó. Terminei meu último ponto, eu vou pegar, vou aqui, ó. Eu vou colocar como se eu fosse aqui do ladinho, ó. Pra ela não ficar torta. Ó, como se fosse do ladinho. E vou colocar do lado de fora da agulha. Ó, pra ela ficar, quem quiser, pode colocar isso aqui pra dentro, ó. Pra arrumar certinho, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E vou dar uma correntinha. E vou continuar no mesmo lugar, vou fazer meu meio ponto alto. Fiz um. Se quiser pode arrumar, ó. Fiz um, vou pro próximo e vou continuar fazendo meu meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. E vou manter os meus 24 meio pontos altos. Então, eu vou dar a volta. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Essa daqui é a 19ª carreira. Então, eu vou fazer ela. Quando eu terminar, eu volto. Então, pessoal, terminei a minha carreira. Agora, eu vou fechar. Peguei lá, não na primeira, na correntinha que foi feito, no ponto, primeiro ponto, meio ponto alto que foi feito lá, ó. Bem
aqui. O pontinho fica ali em cima. Vou fechar com ponto baixíssimo e vou dar uma correntinha. E aqui, eu vou no mesmo lugar, eu vou fazer um meio ponto alto. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tô é a 20ª carreira. Eu vou fazer desse jeito até a 27ª carreira. Essa aqui é a 20ª. Então, eu vou fazer essa e mais 7 carreiras, para dar 27 carreiras. Quando eu terminar a 27ª carreira, estiver aqui, eu volto com vocês, porque daí vai ter alteração. Então, eu vou fazer ela, né? Quando eu estiver ali, eu volto. Então, pessoal, terminei a minha carreira, a 27ª carreira. Agora, vamos para a 28ª carreira. Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha. A 28ª carreira vai ter diminuição. Essa carreira eu vou trabalhar com diminuição. Então, vou dar uma laçada na agulha. No primeiro ponto lá, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2 e 3 meio pontos altos. Agora, eu vou começar a diminuir. Vamos lá. No próximo ponto, ó, dei laçada na agulha. No próximo ponto, eu puxei, fiquei com 2. Vou pro próximo, dei laçada na agulha. Fiquei com 4, dei a laçada na agulha e vou puxar tudo junto. Então, aqui eu diminui um ponto. Agora, eu vou seguir com meus pontos. Normal. 1, 2, 3 meio pontos altos. E aqui no meio dele, eu vou ter que ficar com 14 meio pontos altos. Então, eu fiz 3, vou continuar fazendo 14. Quando eu chegar aqui para diminuir, eu volto com vocês para mostrar como que faz a diminuição. Então, pessoal, fiz os meus 14 meio pontos altos. Agora, no próximo, eu vou diminuir. Ó, coloquei no próximo, dei laçar na agulha, vou pro próximo, vou puxar. Fiquei com 2 na agulha. Dei uma laçada na agulha, vou pro próximo, vou puxar, fiquei com 4. Agora, eu vou puxar tudo junto. Então, eu diminui um ponto. E me sobrou os meus últimos 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nessa carreira, eu fiquei com 22 meio pontos altos. Agora, eu vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E vou subir uma correntinha. Agora, vamos para a 29ª carreira. Essa 29ª carreira não vai ter alteração. Vamos manter os 22 meios pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os meus 22 meio pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei. Fiz os meus 22 meio pontos altos. Agora, eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo.
vou dar uma correntinha e vou fazer meio ponto alto aqui no mesmo lugar. 1, 2 e 3 meio pontos altos. Então, agora, eu também vou diminuir aqui essa carreira. Dei a laçada na agulha, vou pro próximo ponto, vou tirar, tirei duas, fiquei com duas. Vou laçar de volta e vou pro próximo e vou tirar tudo junto. Então, aqui eu fiz uma diminuição. No meio da carreira, eu vou ter que ficar com 12 meio pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os meus 12 meio pontos altos. Quando for lá, chegar aqui no final para diminuir, eu volto com vocês. Fiz os meus 12 meio pontos altos. Agora, no próximo, eu vou diminuir. Então, eu vou de laçada pro próximo. Fiquei com 3, tirei duas, fiquei com duas. Dei a laçada, vou pro próximo e tiro tudo junto. Então, eu diminui um ponto e me sobrou meus 3 últimos pontos. 1, 2 e 3. Nessa carreira, eu fiquei com 20 meio pontos altos. Então, vamos fechar aqui um ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha para subir. Agora, vamos para a 31ª carreira. E essa carreira, eu vou manter os meus 20 meio pontos altos. Então, vamos lá. E a laçada no primeiro, eu vou fazer pro próximo, 2 pro próximo, fiz 3 meio pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou manter meus 20 meio pontos altos. Eu vou terminar essa carreira, quando for para fechar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira. Agora, eu vou fechar. Com um ponto baixíssimo. Fechei. Subi uma correntinha. Nessa carreira, eu também vou fazer diminuição. Dá uma correntinha e uma laçada. Vou fazer meu meio ponto alto aqui. 1, 2, 3 meio pontos altos. Aqui eu vou pegar no próximo, vou diminuir. Aqui ficou duas, vou pro próximo, puxei e vou puxar tudo. Então, eu diminui. Vamos lá. 1, 2 e 3. Aqui no meio, eu vou ter que ficar com 10. Então, eu vou fazer meus 10 meio pontos altos. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus 10 meio pontos altos. Agora, eu vou diminuir. Agora, eu vou diminuir de volta. Diminuir. Um ponto. Meio ponto alto. E me restou 1, 2 e 3. E vou fechar o meu trabalho.
vou dar uma correntinha. Então, nessa carreira, eu fiquei no total com 18 meio pontos altos. Agora, vamos para 33ª carreira. Nessa carreira, eu vou manter os meus 18 meio pontos altos. Então, eu vou laçar na agulha, lá no primeirinho ponto, eu vou fazer um, 2, 3. E vou terminar minha carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, olha como está ficando a calça dele. Aqui vai o zíper. Essa aqui eu fiz mais apertadinha do que essa verde. Mas quem quiser fazer maior, é só fazer mais correntinha aqui no começo, que ela vai ficar maior do que essa. Essa daqui eu fiz com 39 correntinhas no começo, e essa aqui eu fiz com 35. E é só quem quer fazer a calça maior, mais larga, é só aumentar o número de correntinhas e ir colocando no bonequinho para medir. Primeira perninha, vou estirar. Terminei meus 18 meio pontos altos, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou no mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto e vou 1, 2 e vou dando sequência normal, 2, 3. Então, essa carreira também é a 34ª carreira. Mas vou manter os meus 18 meio pontos altos. Eu vou dar a volta inteirinha nela. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei. Vou fechar com ponto baixíssimo. E vou subir uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer o meu ponto alto, meio ponto alto. 1, 2 e 3. Então, pessoal, agora vai ser assim. Essa carreira que eu comecei a fazer é a 35ª carreira. Eu vou fazer mais 9 carreiras. Só com meio pontos altos, mantendo os meus 18 meio pontos altos. Vou até a 44 carreira. Então, eu fiz a 35, vou fazer até a 44. Quando chegar na 44, terminar na 44, no finalzinho aqui, eu volto com vocês. Então, vou fazer a minha e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Agora, nessa carreira, eu vou trabalhar com pontos altos. Então, assim, pessoal, a perna ficou menor, faz mais carreirinha de meio pontos altos. Ficou comprida, diminui. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a parte da barrinha da calça. Então, até aqui, ficou aqui, aumenta a carreira. Ficou curta, aumenta. Só ir aumentando agora, sem diminuição. Ficou muito comprida, diminui. Aqui eu medi do tamanho dele, né? Pra dar certinho. Daí, essa bonequinha é menor, tem que ser menos carreira. E vai colocando, ver se não vai ficando larga, vai ficando apertada.
Aqui, agora eu vou trabalhar com pontos altos. Então, fiz uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Essa carreira inteira eu vou trabalhar com pontos altos, vai dar 18 pontos altos. E o fio também, ó. Esse fio, ele é um pouquinho mais grosso do que esse que eu tô trabalhando. Então, aqui nessa calça, eu fiz mais carreira do que nessa, aqui na perna, porque ela é mais fina. Então, eu tive que fazer ela mais carreira. E o fio é mais grosso que esse, então vai ter que ser menos carreira, porque vai dar diferença no fio. Aqui ficou muito justa, aumenta. Aqui vai aumentando, né? Ficou aqui a parte de baixo, que daqui do joelho dele ficou larga, vai diminuindo e vai colocando nele para ver. Então, eu vou fazer essa minha carreira. Eu vou terminar essa minha carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês, que daí vamos mudar de ponto novamente. Daí, falta mais essa carreira. Daí, mais mais três carreiras de pontos relevos. Aí, eu vou colocar nele pra ver como que a calça ficou. Então, vamos terminar essa carreira aqui com 18 pontos altos. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira. Vou aqui no primeiro ponto alto fazer um ponto baixo para fechar. Fiz uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar com pontos relevo. Ó, vou vir aqui, não na correntinha, aqui, ó. Pegar assim, ó. Coloquei a agulha aqui. Atravessei. E fiquei com três laçadas na agulha. Daí, laçada, fiquei com 2 e fiquei com 3. E fechei. Fiz um ponto alto em relevo. Eu fiz um, vou de volta. Estiquei, passei. Fiz 2. Três. Quatro. 5. Ó, vou fazer mais esse ponto com vocês, ó. Lacei, estiquei lá, ó, bem aqui, passei por trás, atravessei lá. Puxei o fio, fiquei com 3 laçadas na agulha. Puxei, agora é o ponto alto normal. Só aqui embaixo, já pega ali por trás para fazer o ponto relevo. Então, assim, eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais 2. Essa carreira é de número 47. Então, eu vou fazer a 47, 48 e a 49. Na 49, quando eu terminar, eu coloco no meu bonequinho pra ver que tamanho que tá ficando. Aí, eu volto com vocês pra mostrar. Então, eu vou terminar. Quando eu terminar,
eu volto. Então, pessoal, terminei. Olha como que ficou. Ficou certinho o tamanho dele. Então, aqui, a perninha é menor, diminui as carreiras. É maior, aumenta as carreiras. E vai colocando ali, se for mais grossa, deve diminuir, né? Ou deixar assim, passar reto, ou aumenta. Menor, diminui. Agora, aqui, eu vou tirar a calça dele, ó. Aqui eu posso arrematar. Aqui eu posso arrematar o fio. Ó, posso puxar. Eu vou tirar a calça dele para começar a fazer a outra perninha. Vou tirar e já volto. Então, pessoal, vamos fazer a outra perna. Então, eu vou começar daqui, ó, onde eu marquei, não pelo lado da frente. Ó, porque do lado da frente, daí eu vou pegar ali, ó. O ponto vai ficar diferente dessa outra perna. Então, eu tenho que começar do lado que está aqui, ó, pegando pela frente. Onde tá o meu marcador. Vou tirar meu marcador. Eu vou passar o fio aqui. Ó, passei o fio ali. Ó, porque esse outro ponto é onde que tá, ó, que foi preso. Então, eu vou passar um aqui, ó. Posso fazer tipo uma correntinha para prender o meu fio. Daí, passei esse outro fio por dentro, vou ajustar. Ó, vou ajustar. Então, aqui seria como a gente fez ali, a 24ª carreira. Então, para fazer essa outra perna, é igual que fizemos essa daqui. Sem alteração, igualzinho. E é a 24ª carreira que foi trabalhado com meio pontos altos. Então, vou fazer uma correntinha, vou fazer essa carreira com vocês. Fazer essa carreira com vocês. Daí, eu vou terminar de fazer a minha e vocês façam de vocês. Aí, quando terminar de fazer a outra perna, eu volto. Então, vou fazer essa carreira aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou trabalhar 24 pontos, 24 meio pontos altos. Eu tenho que ter 24 pontos. Então, eu vou terminar essa carreira quando estiver aqui, para emendar, eu volto com vocês para mostrar. Então, pessoal, essa aqui não é a 24ª, é a 18ª carreira. Então, eu fiz os meus 24 pontos, meio pontos altos. Agora, eu vou fechar essa carreira. Vou vir bem aqui, ó. Não na correntinha, nessa daqui, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó. Vou subir uma correntinha e vou fazer meu ponto alto. Uma, duas, meio ponto alto. 3, 4 e 5. Então, essa carreira também é 19ª carreira. Eu vou trabalhar com meio pontos altos, sem alteração. Vou ficar com 24 pontos, meio pontos altos. Então, eu vou fazer essa perna como eu fiz desse jeito. Quando estiver pronto, eu vou colocar no bonequinho em volta aqui
para a gente dar continuidade ao trabalho, que é essa parte da frente agora, daí. Então, eu vou terminar e já volto. Então, pessoal, voltei. Olha como que ficou a calça. Agora, a gente vai colocar... Tem duas maneiras. Colocar um botão aqui. Quem não quiser, ó, esse botão menor. Quem tem um zíper menor, que eu não tenho, eu vou colocar esse aqui mesmo. Vai ficar mais delicado. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar do lado de dentro. Eu vou colar primeiro essa parte aqui, ó. Pra ela não ficar muito larga lá. Eu vou colar essas duas partes com uma cola de silicone. Nessa cola. E quem quiser colocar o botão, coloca o botão. Quem não quiser e colocar o zíper inteiro e cortar aqui e fazer um arremate até ali, também pode ser. Então, vamos lá. Eu vou tirar a calça do bonequinho. Aí, a hora que eu estiver colando aqui, eu volto com vocês para mostrar. Então, eu vou pegar a calça, vou virar do lado do avesso. Eu vou virar ela e já volto. Tá, pessoal? Eu virei a calça no avesso. Agora vai ser assim. Essa partinha, abrir o zíper, aí ficar assim. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem o ferrinho do zíper. Esse ferrinho eu vou deixar aqui, ó. Eu vou colar assim. Mas primeiro eu vou colar essa partinha aqui, ó. Com cola de silicone. Eu vou fazer essa dobrinha aqui, ó. Ó, eu vou colar aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar cola aqui. Instantinho só. Só pra colar ela aqui, ó. Ó. Ela fica desse jeito. Espera secar um pouquinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Passar aqui no cantinho e vou dobrar ela desse jeito. Então, eu vou fazer nesse lado e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Daí vocês estão me perguntando, mas por que eu vou colar? Porque se eu cortar, ela fica desfiando ali. Mas quem quiser cortar, pode cortar com a tesoura do ladinho aqui. Mas corta ali, ela fica desfiando o fiozinho. E assim ela vai ficar mais firme quando for colocar aqui. Agora aqui eu poderia costurar direto, só que ela é meio ruim você costurar ela direto, que ela fica torta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola aqui e vou colocar aqui aonde eu quero. Então, vamos lá. Agora, eu vou passar uma cola aqui, ó. Vou passar até aqui, não vou passar até lá embaixo, não. E o outro aqui. Não passa no zíper, senão ele não vai fechar, não vai abrir. Agora, vou pegar uma ponta. Pra gente poder costurar. Lá em cima, não.
Porque aqui em cima eu vou colocar o botãozinho. Só para poder segurar. Ela fica aqui. Depois aqui a gente pode cortar, ó, cortar um pouquinho. Não corta ainda, pessoal, porque a outra eu cortei antes, o zíper saiu. Daí deu um trabalhão para mim poder colocar o zíper novamente. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou usar agulha de costura normal e vou usar o fio, o mesmo fio que eu fiz a calça. Vou cortar um pedaço assim, ó, de fio. Quem estiver usando um fio que dê para dividir em dois, essa daqui, deixa eu ver se dá. Ela vai ficar. Não dá. Pode abrir ele. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Quem não conseguir passar, pega o ferrinho de pão. Olha, eu consegui. Essa aqui é de costura. Pega o ferrinho de pão e passa por dentro com o ferrinho de pão. Agora, vamos lá. Ó, aqui eu vou ajeitar, ó, ajeitar bem ela aqui. Vamos começar do lado de cima. Vou passar aqui. Aí eu venho aqui, ó, peguei ali no outro pontinho e vou passar minha agulha. Passei ali e vou costurando ela. Não precisa ser bem firme, que depois a gente vai fazer outra coisa aqui, ó. É só para ter aonde a gente poder segurar, ó. Ó, e o fio nem aparece. Então, eu vou costurar essa parte aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou arrumar bem ele aqui. Vou costurar. Quando eu terminar de costurar, eu volto com vocês. Então, pessoal, agora eu vou arrematar esse fio aqui, ó. Eu vou passar por dentro aqui, ó. Não vou atravessar lá. E eu vou esconder esse fio aqui, ó, por dentro. Tá? Pega por aqui, esconde ele aqui dentro. Vou arrematar ele por aqui mesmo, ó. Aqui dá pra dar um pontinho aqui só pra firmar, ó. Porque aqui a gente vai esconder. Pode cortar esse fio. Pronto. Então, aqui eu posso cortar, ó. Agora, aqui, ó, ainda não vou cortar aqui. O que que eu vou fazer? Então, dá pra deixar a calça, fechar ali inteirinha, costurar pra fechar aqui, ó. Daí ela vai ficar desse jeito, fechada. Ou, então, colocar um botão. Mas como que eu vou colocar esse botão aqui? Se eu colocar aqui, ela vai ficar, vai fazer isso aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Aqui do lado, eu vou aumentar, fazer umas carreirinhas de ponto baixo, pro botão ficar aqui no meio. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou cortar um pouco aqui pra não me atrapalhar. Eu não vou cortar muito, vou cortar só um pouco aqui. E cuidar pra não puxar o fio, pra não soltar o zíper.
e vou virar ela de volta do lado direito. Então, pessoal, ó, eu fechei a zíper, eu coloquei um durex aqui, que depois essa parte a gente vai cortar pra arrumar ela. Vamos pegar e vamos fazer pontos baixos aqui, ó. Ó. Ó, fazer um ponto baixo aqui, vou puxar uma correntinha. Vou ajustar esse fio aqui. E vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Fiz um ponto baixo. Agora, no próximo, que é aqui do ladinho, ó. Eu vou fazer outro ponto baixo. E aqui bem no pezinho, um ponto baixo. Fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Se vocês quiserem abrir. E vou aqui no mesmo lugar, no primeiro ponto, fiz um ponto baixo. 2 pontos baixos, foram 3 pontos baixos, ó. 3 pontos baixos. Uma correntinha. Vou virar. E vai colocando, acho que vai ser a última volta que vamos dar. Vamos ver. Um ponto baixo. Dois. 3. Se eu fechar, como que ela está ficando. Vou fazer mais uma, só pra ver como que vai ficar. Então, eu vou fazer aqui fora, daí já volto com vocês. Então, pessoal, ó, eu fiz mais uma carreirinha, fiquei com 4 carreirinhas de pontos baixos. E esse fio eu posso puxar para arrematar. Aqui vocês podem deixar um tanto assim. Então, pessoal, bem aqui, ó, eu vou colocar o botão para ele ficar bem aqui no meio. Ele fica no meio certinho. Aqui, ó, esse fio aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui onde ele tá, ó, vou dar uma correntinha e vou vir pro outro e vou fazer um ponto baixíssimo do ladinho para ele dar um acabamento melhor. Ó, como que ele ficou mais retinha aqui. Então, aqui a gente já dá para colocar o botãozinho nosso. Aqui, ó. Eu vou pegar esse próprio fio para poder costurar o botão. Ó, então, esse fio eu vou passar aqui por dentro. Ó, passa aqui. A menorzinho lá, passa aqui por dentro. E vou colocar o botãozinho aqui. Coloco um lá. Passo aqui. Vou de volta. Aprendo ali. E passo pra cá. Outro buraquinho. E eu vou terminar de pregar meu botão. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, ó, coloquei o meu botão. Coloquei tudo esse fio aqui, ó, pra cá, pra baixo, pra depois arrematar todos eles. Agora, aqui desse lado, nós vamos fazer assim, um pedaço de fio. E vou colocar bem aqui no cantinho. Então, coloquei bem ali no cantinho, vou subir uma correntinha. 2, 3, 4. Vou pular, ó. Tem na primeira,
segunda, terceira, na quarta carreira. Bem aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para segurar ali. Vou subir uma correntinha, subir uma, vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Dá uma laçada, vamos ver como ficou. Dá um ponto baixo, uma correntinha, quer dizer. Ó. Então, ela fechou. Vamos fechar o zíper. O botão ficou bem no meio. Primeiro, eu vou passar esse fio, trazer ele aqui embaixo. Vou trazer eles e já volto com vocês. Então, pessoal, agora eu vou virar esse trabalho do lado do avesso. Porque agora eu vou mexer aqui nessa parte aqui, que é a parte final do trabalho. Então, eu vou mexer com essa parte aqui. Então, pessoal, agora eu vou cortar essa parte aqui, ó. Cuidado para não cortar ela é errado. Ó. Cortei. Agora, eu vou dar uma viradinha assim, ó. Eu vou passar um fiozinho aqui, pra ela não... Porque quando puxar o zíper, pra ela não fugir. Ó, eu vou aproveitar um desses fios e vou fazer aqui, ó. Vou enrolar aqui com agulha de costura. Então, eu vou passar o fio na agulha e já volto. O fio saiu ali, eu puxei aqui. E vou dar a volta aqui por cima. Pra ela aprender o zíper não sair. Dá mais uma volta aqui, ó. Passo ali de volta. Vou dar mais uma. E vou aprendendo ela para não ter perigo de soltar. Aí, acho que agora tá bom. Vamos testar. Mais uma voltinha. Ó, ela segurou. Se vocês quiserem, dá pra dar mais uma reforçada. Pra ela não ter perigo de soltar. Vou passar bem aqui o fio. Eu passo já, dar um nozinho aqui pra... E aqui eu vou fazer uma correntinha. E vou tentar deixar o mais retinho que eu conseguir, ó. E eu vou contornar essa daqui
com pontos baixos. Tá ali, dei uma correntinha, daí eu venho no tijolinho, ó, no buraquinho de baixo e faço um ponto baixo aqui. Abro meu trabalho, ó, venho no tijolinho de baixo, faço outro ponto baixo aqui. Como se eu estivesse descendo ela. Ó, tá ficando assim. E vou pro outro tijolinho. Pego aqui, ó, no ladinho. E faço outro ponto baixo aqui. Ó, nem dá pra notar que eu tô fazendo isso. Ó. E vou fazendo desse jeito a volta inteira. E agora aqui eu vou andar pra cá, ó. Vou pegar, andar aqui, ó. E vou andando com ela. É meio, às vezes fica ruim de ver o ponto. Abre ela e vai andando, ó. E agora aqui eu vou fazer o último ponto e vou subir. Quando eu terminar de fazer esse lado, estiver aqui em cima, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui em cima. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E para ele não ficar muito grosseiro, eu vou trabalhar com meio ponto alto. Ó, e vou fazendo aonde eu fiz os pontos baixos, que agora é mais fácil. Porque já foi feita uma base aonde pegar os pontinhos. E eu vou fazendo com meio ponto alto em cada ponto baixo que eu fiz na carreira de baixo. Então, vamos lá. Eu vou dar a volta. Quando eu chegar aqui desse lado, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no último pontinho, eu vou dar uma correntinha e vou virar meu trabalho. E aqui, nessa próxima carreira, eu vou trabalhar com ponto baixo. Eu vou dar volta inteirinha nela com ponto baixo. Então, eu vou fazer a minha. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei ali no último ponto. Eu vou dar uma correntinha e vou deixar um fio assim, que agora eu vou trabalhar com a linha com agulha de costura mesmo, que ela é mais fininha. Então, eu vou passar a minha agulha no fio e já volto. Então, tá, passei tudo esse fiozinho que tá desse lado, de cá pra cá, pra dentro. O que eu vou fazer agora aqui? Aqui, eu vou caminhar até ali no primeiro pontinho, aqui no cantinho. Agora, eu vou prender ela assim, ó. Eu vou fechar desse jeito. Eu vou fechar aqui, ó. Eu posso vir lá. Vem aqui.
Vem bem aqui no outro pontinho do botão. Passa ali. E já passa aqui, ó. Esses outros fios deixa aqui pra dentro. Aqui que a gente pode arrematar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse outro ponto aqui, agulha pra cá. E vou aprender o meu ponto nesses pontinhos aqui, ó. Como se eu estivesse costurando de novo, ó. Tá vendo aqueles pontinhos onde que eu costurei lá? Para não atravessar a agulha do outro lado, eu pego por eles. E aprendo ali, ó. Por isso que eu costurei daquele jeito ali. Mas para quem tá assistindo, ainda não fez, quiser colar, daí costura, fazer que nem eu fiz ali, colar e depois costurar tudo uma vez só, também pode. Ó, passei lá, vem aqui no outro pontinho. E assim eu vou fazendo a carreira inteirinha dela, aprendendo. Então, eu vou fazer essa parte, eu vou fechar aqui. Quando estiver aqui em cima, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou costurar aqui em cima. Vamos pegar aqui, passar lá, ó. Peguei o primeiro, passei lá em cima do zíper para esconder ele. Pego aqui no outro pontinho, passo aqui por cima e vou dar mais um aqui nesse outro. Ó, passar, não preciso passar lá por trás, pego aqui mesmo, ó. Olha aqui. E está feito o nosso trabalho. Aqui eu posso dar ó, passei o fio por dentro, vou passar o fio por dentro, ó, para dar um pontinho para ele segurar. E esse fio eu vou esconder aqui por dentro. Como os outros, eu vou esconder todos eles aqui por dentro. Ó. Então, esse daqui eu posso cortar. Ó. E esses daqui eu vou passar tudo aqui por dentro dele, ó, para esconder. Vou arrematar todos esses meus fios. Aqui embaixo, pessoal, também tem um fio, ó. Aqui, aqueles que ficou um buraquinho aqui de baixo, pegar só o fio aqui e dar um pontinho aqui para ele fechar. Eu vou arrematar esse fio, ó. Todos eles eu vou arrematar. Aí eu volto com você, eu vou colocar no bonequinho. E volto com vocês mostrando como ficou o nosso trabalho no bonequinho. Então, desde já, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Peço, pessoal, para vocês comentarem se vocês estão gostando do vídeo. Assim, eu posso trazer para vocês mais novidade. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar no bonequinho. Vou arrematar todo esse fio, vou colocar no bonequinho e volto com vocês.
Então, pessoal, arrematei todos os fios da calça. Olha como ficou a calça do boneco. Vou colocar mais perto para vocês poderem ver. A barrinha da calça ficou muito legal. Eu gostei. Olha, ficou muito bonita. E a verde, né? A verde ficou uma larguinha, mas foi o mesmo ponto, só que o fio é mais grosso que aquele lá que eu trabalhei. Então, essa calça, para quem quiser fazer maior, dá para fazer de vários tamanhos, e medindo para fazer mais justa, mais larga, é só medindo para ver como que fica. Então, pessoal, eu peço para vocês não perderem a próxima aula. E peço para vocês novamente se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, para que assim eu possa trazer mais novidades para vocês. Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima!